Olá, amigas e amigos do canal Bastidores do Poder, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a participação do presidente Lula e do Brasil na reunião do G7 que está acontecendo lá na França. E eu gostaria de começar falando um pouco, rapidamente, porque a gente fala muitas vezes do G7, mas desconhece um pouco do que se trata, né? O G7 é um fórum que reúne ali as maiores economias do mundo. A gente está falando de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá, de França, de Alemanha, Itália, Japão e agora também com a participação da União Europeia. O G7 foi um fórum que inicialmente começou ali para discutir, na década de 70, a questão da crise do petróleo e a economia, mas depois isso se estendeu para outros temas, né? É um fórum que discute clima, tecnologia, comércio, desenvolvimento, governança global. Ou seja, apesar de o G7 não ser uma esfera de poder, não ser uma esfera, ou melhor, não ser uma esfera de governo mundial, eu diria que ela é uma importante esfera de poder. E hoje se discute ali guerra, se discute economia, política, segurança internacional. Portanto, a importância de poder participar de um fórum desse tamanho, dessa grandeza, já está dita apenas nisso, né? O Brasil poder se sentar-se à mesa com essas grandes nações, com essas grandes potências da economia e do poder global, sem dúvida nenhuma, já marca a importância dessa participação. Esse ano o Brasil está convidado, eu acho que está convidado também ali para participar a Índia, a Coreia do Sul, o Egito, acho que tem mais, e o Quênia também. Então, além daquelas sete potências, além da União Europeia, a gente tem a participação do Brasil, da Índia, da Coreia do Sul, do Quênia e do Egito. E é importante falar que não é uma presença decorativa. A participação, a presença do Brasil ali não é uma presença de figurante. O Brasil está ali porque é uma das maiores economias do mundo, o Brasil está ali porque é um ator central no chamado Sul Global, tem peso na questão ambiental, tem peso na questão energética, tem peso e importância agrícola, tem peso diplomático, ou seja, gostem ou não, nenhum debate sério sobre o futuro do planeta pode prescindir da presença do Brasil. E a verdade é que o Lula sabe disso. E Lula não é nenhum calouro quando se fala de G7. Essa é a 10ª vez que o Lula participa de uma reunião de G7 ao longo dos seus mandatos. Ou seja, ele conhece, não é um presidente chegando ali pisando em ovos, em um ambiente internacional pela primeira vez. Lula sabe como se comportar. Lula conhece esse palco, Lula conhece os personagens, ele conhece os códigos de comunicação, os chamados protocolos. E sabe que nesses encontros, às vezes uma reunião bilateral tem mais importância do que um discurso feito na plenária. E esse é o ponto central da presença brasileira nessa reunião, a soberania. Lula sabe colocar a questão da soberania brasileira na pauta. Não como um mero discurso, não como uma palavra de ordem vazia, não como um grito de palanque, sabe? Mas soberania como prática concreta. Lula está ali no G7 para defender os interesses nacionais, para abrir novos mercados, para proteger empresas brasileiras, para conseguir contestar medidas arbitrárias, para dialogar com quem precisa, com quem a gente precisa conversar e ao mesmo tempo dizer que a gente não aceita a tutela de uma potência estrangeira, seja na nossa economia, seja no nosso governo. E isso eu entendo que é especialmente importante nesse momento, porque o Brasil chega ali ao G7 em meio a um novo tensionamento com os Estados Unidos, né, que a gente viveu nas últimas semanas. O governo Trump propôs aí, ou impôs, de novo, uma tarifa punitiva de 25% sobre parte das importações brasileiras, ou sobre parte, melhor, do que o Brasil exporta para eles. A justificativa deles passa
por uma lista de acusações de práticas comerciais consideradas injustas, de questões ambientais, de propriedade intelectual, de etanol e até mesmo do Pix. É verdade, o Pix, uma tecnologia pública brasileira que já mostrou a sua eficiência, já ganhou o gosto da nossa população, ela incomoda interesses privados de grandes empresas, tanto de pagamento quanto de tecnologia americanas. E, sinceramente, quando o Pix, de alguma maneira, se torna um problema para Washington, para as Big Techs, para o sistema econômico americano, a gente precisa considerar se não tem algo de bom, de fato, nesse serviço. É evidente que as relações comerciais, queridos, elas sempre envolvem disputas. País nenhum é ingênuo. Os Estados Unidos está ali para defender os seus interesses. A Europa defende os interesses dela. A China está ali para defender, não ali, mas eu digo, está no mundo para defender os interesses dela. O que o Brasil precisa fazer é exatamente o mesmo. O Brasil precisa defender os interesses do Brasil. E eu entendo que é isso que Lula foi fazer no G7. Ele foi defender os interesses do Brasil e dos brasileiros. Lula não foi para a França para bater boca, para ficar fazendo fuquinha para o Trump na frente das câmeras. Ele não foi para transformar uma reunião internacional dessa grandeza em um cenário de lacração para redes sociais. Lula foi lá para marcar posição como governo brasileiro, para dizer que o Brasil aceita negociar, aceita cooperar, aceita conversar, mas não aceita ser tratado como quintal de nenhuma nação. E essa é uma diferença importante. A postura soberana que o Lula leva não é uma postura de fazer bravata. A postura soberana diz sobre saber o que falar, quando falar, onde falar, com quem falar e como falar. E por mais que os adversários políticos relutem em aceitar, Lula sabe muito bem, ele foi formado nas negociações sindicais. Lula foi formado nas negociações da Constituinte de 88. Lula foi formado nos governos, nos mandatos anteriores. Então, ele sabe muito bem ocupar esse espaço e saber o exato momento e como se posicionar diante dessa plateia. No discurso que ele fez no G7, o Lula não citou diretamente o Donald Trump, mas o recado foi dado, o recado estava ali. Ele criticou o protecionismo, ele criticou o unilateralismo, ele defendeu o combate ao crime organizado, mas, por exemplo, ele ressaltou que é preciso respeitar a soberania dos estados. E aqui é um ponto importante. É delicado, mas é fundamental, a gente precisa falar. Ninguém está dizendo, e muito pelo contrário, que o crime organizado não deva ser enfrentado. Ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser combatido e com força, com veemência. Mas não se combate o crime organizado abrindo caminho para a intervenção estrangeira no nosso país, para que a gente receba uma pressão externa seletiva ou para que decisões unilaterais de outro país queiram reger o que acontece aqui dentro do Brasil. O Brasil coopera, o Brasil troca informações, sem dúvida nenhuma, a polícia brasileira, os órgãos brasileiros de investigação e até financeiros compartilham informações, participam de ações internacionais, mas quem manda no território brasileiro é o Estado brasileiro. Isso é que se chama soberania, não é verdade? E soberania também passa por outros aspectos, como, por exemplo, a economia. E eu acho que esse é um aspecto importante do G7. Lá no G7, Lula já se reuniu com o Macron, presidente da França, e ali eles discutiram pautas econômicas importantes de defesa, de tecnologia, de soberania digital, de cooperação internacional, inclusive o projeto do supercomputador, temas ligados aqui à questão da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Isso não é um detalhe, isso mostra que a relação entre o Brasil e a França, apesar das divergências, especialmente na área comercial, ela pode envolver e deve envolver temas estratégicos, como defesa,
tecnologia, inteligência artificial. Esses são alguns assuntos decisivos para qualquer país e que o Brasil quer participar dessa conversa, quer dialogar com outras nações sobre isso. Falando ainda sobre economia, talvez o encontro, o momento mais importante do G7 tenha sido exatamente o encontro com os líderes da União Europeia. O Lula conversou com a Ursula von der Leyen e conversou com o Antônio Costa, do Conselho Europeu. Por que eu digo importante? Porque o Brasil está enfrentando um problema, um momento delicado e um problema sério com o veto europeu aos produtos brasileiros de origem animal. A gente está falando de carne, de aves, de ovos, de mel, de peixes e outros produtos que entram nessa discussão. A União Europeia alega questões sanitárias, exigências técnicas e de rastreabilidade. O Brasil diz que vê a medida com certa preocupação, ainda mais porque ela veio em um momento sensível, logo depois que havia tido avanços no acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mas a gente precisa ser honesto, precisamos ser honestos aqui. Normas sanitárias precisam ser cumpridas. E isso vale para qualquer um, isso vale para todos. O Brasil tem que demonstrar. O Brasil precisa demonstrar qualidade, rastreabilidade, controle, responsabilidade ambiental e sanitária. Isso é fato. Mas, claro, tem um outro lado. A gente também precisa se perguntar, será que isso é só uma exigência técnica ou isso tem se tornado uma barreira comercial disfarçada? Será que isso é apenas zelo sanitário ou isso é um tipo de protecionismo dissimulado? Quando o discurso da regra serve para proteger o mercado interno europeu contra a competitividade do produto brasileiro, a gente precisa tomar cuidado. Muitos têm entendido que esse veto é muito mais um resultado da pressão que o agro europeu vem fazendo sobre os governos do que, de fato, uma questão técnica. Mas, enfim, esse é o jogo que precisa ser jogado. E Lula foi lá para jogar esse jogo. Não com gritaria, não com lacração, mas com negociação. O encontro com os líderes da União Europeia, como eu comentei, esse encontro criou um canal direto entre o Itamaraty e a Comissão Europeia para tentar acelerar as negociações. O problema ainda não está resolvido. O veto continua de pé e a previsão é de que ele entre em vigor no início de setembro. Pelo menos é o que está valendo por enquanto. Mas política externa é exatamente isso. Abrir caminho, criar canais de diálogo para tentar impedir o isolamento, sair do isolamento e construir juntos soluções. E já que a gente está falando do G7, eu não poderia deixar de falar de um episódio que tomou as redes sociais ontem e mesmo hoje, que é o fato de que Lula e Trump não teriam se cumprimentado na hora da foto oficial do G7. E, para ser sincero, eu preciso falar, mas para mim, isso aí não passa de espuma, né? Isso é pauta para manchete rápida, isso rende cortes na internet, rende memes até, rende torcida, né? Puxando para um lado e outro nas redes sociais, mas tem pouco valor de fato para a política internacional e para os interesses do Brasil. Primeiro porque já disseram hoje que eles tiveram um momento em que se encontraram, conversaram e se cumprimentaram. E a verdade é isso, esses encontros, essas reuniões de cúpula têm dezenas de momentos nos corredores, nos jantares, nas reuniões, na hora em que eles se deslocam de um local para o outro, onde eles podem ter se cumprimentado, trocado um momento daquela química que eles alegaram já ter batido, né? O que importa de verdade não é isso. O que importa é que o Brasil está lá defendendo, o Lula está lá defendendo os interesses do Brasil, Lula está lá abrindo novos canais de diálogo, Lula está lá negociando com a Europa a quebra desse veto, ele está respondendo ao tarifaço, ele está defendendo o PIX, ele está afirmando a nossa soberania. Esse é o debate, esses são os pontos que de fato interessam. A foto, claro,
pode render curiosidade, pode render até muitos comentários, mas a política real ela acontece na mesa de negociação e nos encontros que acontecem ali. E eu diria que esse é o ponto mais importante e eu acredito que o Lula saiba fazer isso. Durante muitos anos, tentaram nos convencer, tentaram convencer o Brasil de que política externa boa era política externa de submissão. Uma política externa em que o Brasil apenas cedia, concedia, abaixava a cabeça, seguia o líder e ainda agradecia pelo convite. Mas eu creio que esse tempo já se foi. O Brasil é grande demais para isso. O potencial de futuro que o Brasil tem para o planeta é imenso e o Brasil precisa, sim, dialogar com os Estados Unidos, claro. O Brasil precisa dialogar com a Europa, com certeza. Precisa dialogar com a China, com a Índia, com a África, com a Rússia, com a América Latina, com o Oriente Médio, sem dúvida. Mas dialogar não é obedecer. Dialogar não é aceitar ordens. Dialogar é negociar a partir dos nossos próprios interesses. E é por isso que a presença de Lula no G7 tem um significado maior do que uma agenda meramente protocolar. Ela mostra um país tentando reposicionar sua voz em um mundo cada vez mais instável. Um mundo em que a gente vê o multilateralismo sendo atacado, em que tarifas viram armas políticas, em que bilionários têm mais poder do que muitos estados, em que plataformas digitais interferem na democracia, em que guerras e crises econômicas reorganizam alianças o tempo todo. Nesse mundo, o Brasil precisa ser adulto. Não é lugar de crianças. Não há lugar para imaturidade. Nesse mundo, o Brasil precisa entrar com a maturidade que eu entendo que Lula, felizmente, tem levado para a mesa. E o Brasil e Lula precisam escolher um lado. Sim, é verdade, precisa escolher um lado. O lado do Brasil, o lado dos brasileiros, o lado da democracia, o lado da paz, o lado do desenvolvimento, o lado da integração regional, o lado da preservação ambiental, o lado de uma ordem internacional menos desigual. Isso não significa isolamento, muito pelo contrário, significa presença, mas presença ativa. Significa que o Brasil precisa estar no G7, precisa estar no G20, precisa estar no BRICS, precisa estar na ONU, no Mercosul, nas negociações climáticas, nas mesas onde se decide o futuro da tecnologia, da energia, da alimentação, da segurança, do comércio. Não importa. Onde estiver sendo decidido parte do futuro do planeta, Lula precisa estar lá. O Brasil precisa estar lá, nesse momento, com o Lula. Porque quando o Brasil não ocupa espaço, alguém ocupa esse espaço por nós. E, geralmente, nós somos prejudicados nesse momento. Em resumo, o que eu quero te dizer é a ida do Lula ao G7 não deve ser lida pelo aspecto da fofoca, da foto, pelo cumprimento que aconteceu ou não ao Donald Trump, pelos cortes de rede social. Deve ser lida por esse conjunto da obra. O Brasil foi à França para dizer que não aceita tarifa arbitrária, que não aceita barreira comercial sem fundamento, que quer negociar com a Europa, que quer defender seus produtores, suas empresas, sua tecnologia, sua soberania. E, ao mesmo tempo, o Brasil foi lá para lembrar aos países ricos que não existe solução global sem o Sul global. Isso não é possível. Não existe governança mundial sem desenvolvimento. Não existe democracia forte com desigualdade extrema. O Brasil foi lá para lembrar que não existe cooperação verdadeira quando alguns países querem mandar e querem que os outros apenas abaixem a cabeça e obedeçam. Foi essa a mensagem que o Brasil foi levar para o G7 e eu creio que levou muito bem. Enquanto alguns querem a política internacional da sujeição, enquanto alguns querem se render aos caprichos megalomaníacos de alguns líderes internacionais, o Brasil foi lá e voltou a falar. E quando o Brasil fala com altivez, muita gente, aqui dentro e lá fora, se incomoda. E aí eu arriscaria brincar com você. Mas e os incomodados?
Os incomodados que se mudem. Até a próxima. Companheiros, e para fechar esse vídeo, eu quero perguntar a você se você já está sabendo que a energia elétrica hoje é digital, que todos nós que estamos adentrando a essas novas tecnologias podemos trabalhar de casa com a energia elétrica. Me digam aí, por gentileza, você sabia disso? Não sabia? Se sabia, se já soube e não teve coragem ainda de adentrar, eu quero falar que é o mercado do presente e é o mercado do futuro. Tem camarada faturando 50 mil reais, tem camarada faturando 70 mil reais, tem camarada que já está faturando 100 mil reais, representando uma das maiores empresas desse país e da América Latina. Eu posso citar o Renato Cardoso, ex-metalúrgico, que pode ser, vejam, você pode fazer parte da equipe dele e da equipe do Hernani Júnior. Mesmo que você não entenda de energia elétrica, você vai entender rapidamente. E eu estou me referindo à energia limpa. O cliente da empresa que me refiro, a iGreen Energy, ele não paga por instalação, ele não paga para migrar para a iGreen, ele não passa por nenhum tipo de gargalo burocrático. A iGreen resolve tudo e, melhor, sendo da equipe do Hernani e do Renato Cardoso, o licenciado, o franqueado, vai ter um treinamento quase que diário, uma conversa diária para aprimoramento de conhecimento. Então, caso você queira adentrar nessa profissão e conversar diretamente com o pessoal da iGreen Energy, mais especificamente com a equipe Top 1 Expansão, vai na descrição do vídeo, vai no primeiro comentário fixado, os links estão aí. Clica no link e eu garanto que você não vai se arrepender.